Eu já volto em tela com o Caio e com a Jussara. Bom, aos dois, eu já começo dizendo assim, o trabalho da imprensa é exatamente divulgar coisas, né? Então, as informações saem. Segundo, um jantar com delegações de ministros, né? Não era uma coisa íntima, era uma coisa oficial, uma visita de Estado. Quer dizer, tudo dessa história parece ter perdido um pouco a baliza. Jussara, eu começo com você, a reação da oposição ao que disse o presidente Lula. Olha, Thaís, exatamente. Poderia ser até um jantar reservado, mas não era íntimo e pessoal, como disse o presidente. Tinha uma delegação, uma comitiva. Portanto, o nosso papel de imprensa é justamente quando ocorre esse tipo de evento, é descobrir, e aí, o que aconteceu? E é assim que a gente descobre as situações. Bem, a oposição viu nisso um prato cheio para contestar justamente o que disse o presidente. Quando o presidente Lula ele sai em defesa da primeira-dama Janja da Silva, ele diz o seguinte, olha, quem puxou o assunto fui eu. E eu pedi uma consultoria, alguém da confiança do Xi Jinping para vir dar uma consultoria aqui no Brasil. E aí a oposição viu nisso uma grande oportunidade de provocar. Como é que vai pedir Jussara, o Brasil? Eu vou até te interromper, porque eu ia fazer essa pergunta para você, óbvio, porque esse é um ponto importantíssimo. O fato do presidente Lula ter dito, olha, uma pessoa de total confiança de Xi Jinping, num país onde há censura, as redes sociais são completamente censuradas, tudo na internet é censurado, o Lula dizer, olha, o Xi Jinping vai me mandar uma pessoa de sua total confiança para tratar desse assunto no Brasil. Isso que chamou a atenção também. Desculpe te interromper, mas só para complementar. Exatamente, e é justamente isso que a oposição viu. Hoje o deputado Mendonça Filho, conversei com ele pediu, inclusive quer que seja convocado o chanceler Mauro Vieira para dar explicações, como é que a China vai poder opinar neste assunto que o Congresso está ali se debruçando, mas sem um entendimento, porque é um assunto que não é pacificado. A decisão do Congresso neste momento é não decidir sobre esse assunto, porque divide muito tanto a oposição quanto o governo em relação a isso. E o que eles viram é o seguinte, tudo bem, é um debate mundial a ser feito, mas como é que vai chamar a China, que é um país reconhecidamente com limites, com uma internet limitada, sem acesso, enfim, com cerceamento de liberdade de expressão para opinar neste assunto. E é justamente isso que a oposição está criticando o governo Lula e vai cobrar. E aí tem mais. O que eles alegam é que essa reclamação que foi feita pelo governo Lula, pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja da Silva, ela é muito mais no sentido de tentar cercear a direita. As informações que a gente tem é que sim, a primeira-dama cita a direita especificamente, embora ela tenha dito que tenha falado sobre a questão das crianças, ou preocupação com as crianças, mas para a direita, fato é que o governo tenta buscar essa reação justamente para evitar essa repercussão de casos que o governo acaba perdendo a narrativa nas redes sociais, para citar o caso aqui, por exemplo, da crise do Pix e, mais recentemente, da fraude do INSS. Então, é isso que a oposição tem se destacado. Bem, fui tentar entender, e aí governo, o que está acontecendo, como é que isso se deu ao longo do dia? Bem, o governo minimizou, disse o seguinte, olha, realmente, às vezes a maneira como foi colocada, talvez não tenha sido oportuno, isso muito reservadamente, a participação da primeira-dama, tem um histórico dela que já causou esse tipo de coisa, então nunca é bom a participação, a primeira-dama aparecer deste momento. Mas ele diz o seguinte, olha, não vai ter uma repercussão internacional por causa dessa fala, não teve nenhuma tensão com Xi Jinping depois disso, minimizaram bastante. O que eles veem é justamente isso, é o governo apanhando mais uma vez a oposição em um caso envolvendo, que começa, né, neste caso com a primeira-dama, que viu machismo aí nesse vazamento e ela, como mulher, e eu como mulher, se ela viu machismo, ela está no direito dela de expor também como ela se sentiu em relação a isso.